Olá, nós estamos dando continuidade. Existem assuntos que servem para todo tipo de empresa e as orientações são dirigidas dentro das suas áreas. Então, a gente vem conversando com o Dr. Dinarte Bittencourt. O Dr. Dinarte é especializado em direito empresarial e muitas dicas, orientações têm sido dadas nessas conversas todas, né, doutor? Nós vamos falar hoje, principalmente, o doutor vai nos explicar o que isso significa, da apropriação indébita previdenciária. A gente já falou sobre tributação, enfim, só no agronegócio. Hoje nós vamos falar sobre essa questão previdenciária. Doutor, o que significa? A apropriação indébita dá para a gente entender, né? Mas significa exato que comportamento da empresa que é considerada apropriação indébita? Olha, mais uma vez, Sim, claro. cumprimentamos os nossos ouvintes, né? Uhum. E, assim, nós falamos esses dias sobre as questões trabalhistas, né? Sim. A importância de formalizar os contratos. Falamos sobre a questão da mão de obra escrava ou análoga a escravo, né? Uhum. E a questão da previdenciária é uma questão que realmente ela vem por aí, né? Certo. Então, assim, se um produtor rural ele tiver algum empregado dentro da sua propriedade, Sim. trabalhando para ele, né? Uhum. Seja da família ou não, ele deve se preocupar. Uhum. Né? Uhum. Por quê? Seja da família ou não. Às vezes a mão de obra ali são só as pessoas da família, né? Sim. Mas mesmo essas pessoas, o ideal é que elas estejam na Previdência Social. Né? Claro. Porque amanhã ou depois podem querer se aposentar, às vezes um Uhum. acidente Pois de trabalho, então elas vão estar cobertas pela Previdência Social. Uhum. Né? Uhum. Então, se não houver uma Previdência Social, se não houver uma cobertura, aquele produtor rural ele pode ter que pagar do bolso. Pois é. Uma aposentadoria por invalidez, uma situação assim. Sim, sim. Né? Então, assim, existem algumas situações que já há alguns anos atrás vem modificando. Uhum. Algumas propriedades existe a possibilidade, né, de fazer uma opção entre recolher o fundo rural, certo, ou recolher a Previdência Social em relação à folha de pagamento. Certo. O fundo rural paga-se um percentual, né, em torno de 2%, sobre a produção rural. Certo. Né? Então, esse fundo rural já equivale à Previdência Social. Tá? Agora, muitas propriedades, principalmente as propriedades de média para grande propriedade, a opção é recolher sobre a folha de pagamento. Entendi, tá? Entendi. Então, como que acontece aí? Então, vai ter um percentual que é o percentual do patrão, claro, e o percentual do empregado. São responsabilidades distintas. O recolhimento fica a cargo do patrão. Entendi. Do produtor rural. Tá? Então tem a cota dele e tem a cota do empregado. Tá. Essa cota do empregado, ele vai descontar na folha de pagamento do empregado, vai fazer a retenção e repassar para a Previdência Social. Certo. Tá? E é aí que mora o perigo. Claro, né? Sem dúvida. Por quê? Se ele faz o desconto no lerite lá do empregado, faz o desconto, faz a retenção e não repassa, isso configura, além de um ilícito civil, um problema trabalhista, também um crime de apropriação indébita. Então, e de fato muito perigoso. Se não é repassado... Né? Então, nós temos que ter, o produtor rural deve estar atento, né? Deve ter a colaboração de um contador, alguém que vai lhe dar uma assistência em relação a isso, e ele próprio estar monitorando essa situação de vez em quando. Né? Quanto antes administrar, melhor, porque se deixar acumular, aí o problema torna-se difícil de resolver. É um problema acumulativo que pode gerar um problemão no final. Né? A verdade é que todo tipo de tributo constante que deve ser pago mensalmente, ou anualmente, ou semestralmente, deve ser pago da maneira como foi estabelecido, né, doutor?
O que tem que ser pago, tem que ser pago. Não adianta postergar, né? Vai ficar pior. Claro, né? claro, sem dúvida. Olha, gente, eu acho que pareceu uma coisa bem simples, mas é uma coisa que pode trazer complicação e o recado está dado, tá bom? Muito obrigada, até a próxima entrevista. Estaremos aqui. Vídeo Revista Bem-Estar. Muito obrigado.